Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programador Web, disciplina de Back-end. Bom, hoje a gente vai trabalhar, conforme combinamos na última aula, com arquivos PDF. A gente vai estudar um pouquinho como que a gente consegue gerar arquivos PDF através do PHP, tá bom? Então, primeira coisa é escolher a tecnologia que vocês vão usar para trabalhar com o PDF. No meu caso aqui, eu vou usar a DOM PDF, que é uma biblioteca, mas a gente tem a MPDF também, que é muito boa, e outras bibliotecas aí no mercado. Qualquer uma que você quiser usar, é interessante você ler a documentação, fazer alguns testes antes de decidir por essa tecnologia no seu projeto, no seu sistema, Mas, de momento, nós vamos usar essa biblioteca, tá? Essa DOM.pdf. Eu vou disponibilizar ela compactada lá no curso, lá no site do curso, É um arquivozinho assim bem tranquilo, Vou até compactar ele aqui agora. Vou zipar ele aqui dentro e depois eu subo ele lá no curso. Feito isso, vocês vão só baixar ela para o computador de vocês, Vão descompactar ela aí dentro do projeto de vocês, conforme está aqui, ó, na minha pastinha. Na minha, no caso, está dentro de back-end, eu escolhi uma pastinha que se chama PDF, tá? Deixa só a gente terminar aqui a compactação. Pronto, quase pronto. 99, beleza. E eu já vou disponibilizar para vocês essa biblioteca aqui lá, zipada, tá? Lá na pastinha arquivos do curso. Bom, então a gente pode começar vendo o arquivo index aqui, Que é o arquivo que vai transformar o que eu quiser aqui em PDF, E aí a gente começa assim, ó, require once. Aí eu entro dentro da pastinha DOM PDF e incluo esse autoload.inc.php, que é este arquivinho aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Bom, feito isso, nós vamos referenciar o namespace do DOM PDF, tá? É uma premissa para que o nosso PDF funcione, tá? Além disso, nós vamos instanciar um objeto, A gente vai criar uma variável simples aqui do PHP, Todo mundo já sabe o que é isso. Vai colocar um sinalzinho de recebe, E aí ele vai receber um novo DOM PDF, que é um objeto instanciado dessa página, desse arquivo PHP aqui, que na verdade é uma classe, tá? Bom, feito isso, criado o nosso objeto, instanciado o nosso, digamos, nosso motor de geração de PDF, a gente tem duas opções, ou a gente faz uma variável assim, que vai receber todos os códigos HTML aqui dentro dela, tá? E depois a gente segue com esse comando aqui, para fazer a leitura do load.html e recebe aqui dentro, como parâmetro, essa variável que tem nosso conteúdo HTML, certo? Mas eu vou passar para vocês, depois a gente vai fazer um teste com esse, Mas inicialmente eu vou concentrar com vocês nessa de baixo aqui, ó. Então, uma variável qualquer, eu dei o nome aqui para ela de HTML e aí eu chamo um arquivinho, uma função do PHP que se chama file get contents, E aqui como parâmetro a gente passa uma página qualquer que seja o conteúdo de impressão do HTML que eu quero, tá? Feito isso, similar a esse comando aqui de cima, a gente faz um DOM PDF load HTML e passa a nossa variável que tem a página PHP ou HTML aqui dentro, certo? Logo um pouquinho abaixo aqui a gente faz a definição do tamanho do papel de PDF que a gente quer,
Aqui eu estou definindo ele por essa função aqui que está dentro da nossa classe instanciada, né, do objeto. Esse load HTML também é um método lá dentro da classe que a gente instanciou. O setPaper, né, aí a gente passa o parâmetro A4 como sendo o tamanho do papel, vírgula, e o segundo parâmetro aqui a gente coloca ou landscape ou portrait, né? Aqui é retrato e aqui é paisagem, tá? Dito isso, a gente faz uma chamada do método render, tá? Que seria a preparação de tudo isso que a gente encaminhou aqui para fazer a geração do HTML, tá? E por fim, logo abaixo aqui, o que a gente faz? DOM PDF, né? Chama outro método que a gente vai chamar de stream, tá? O primeiro parâmetro dele, a gente passa o nome do arquivo, tá? Por exemplo, se eu quiser colocar relatório aqui, eu coloco relatório, tá? E aqui eu passo como segundo parâmetro um array, né? Um vetorzinho, que eu vou dizer que uma das chaves dele, que é attachment, né? Que seria um... Não sei bem a tradução desse cara aqui, mas é o seguinte: se eu colocar como falso, ele abre para mim no browser mesmo, tá? Se eu colocar como true, ele faz o download do PDF para minha máquina. Então, é uma coisa interessante da gente trabalhar, da gente pensar, tá? Bom, uma vez dito isso, né? Essa tabela.php aqui, que eu estou referenciando no meu código HTML, vamos abrir ela aqui. Vamos ver o que tem nela. Código CSS, tá? Código HTML, nada de novidade até aqui, tá bom? No finalzinho aqui eu coloco uma table com a linha aqui falando sobre eu insiro aqui uma tag de imagem, né? Aí eu chamo frame.png, já vocês vão ver o resultado dessa imagem aqui no documento PDF, e coloco um pequeno texto aqui, né? Falando que é o seguinte: documento assinado eletronicamente por fulano de tal, né? Diretor da escola tal, em 10 de agosto de 2020, por exemplo, né? E depois eu coloco a autenticidade deste documento, pode ser conferida no site tal, né? Com o código verificador tal e o código CRC tal. Ou seja, estou criando aqui uma ideia de documento assinado, né? O documento válido, um documento assinado por autenticação de senha, né? Como se o diretor da escola tivesse gerado isso aqui. Também poderia ser o coordenador da escola, né? Por exemplo. Porque hoje em dia a gente não usa mais, bom, quase não está usando, né? A gente está caminhando para cada vez mais as coisas ficarem automatizadas, né? Então a gente vai fazer daqui para frente chamadas de documentos assinados digitalmente, por aí vai, né? Então isso aqui é uma tendência, né? Então é bom a gente acompanhar a tendência. Bom, dito isso, ó, a estrutura do meu HTML está muito simples, né? Eu simplesmente tenho duas tabelas, uma termina aqui, né? Começa e termina lá embaixo, e a outra inicia e termina aqui, tá bom? Então vamos ver como que a gente vai ver esse HTML aqui na prática, tá? Vamos fazer aqui back-end, então, PDF e dá Enter, tá? Aqui ele já vai começar a fazer a geração do meu PDF. Vamos ver o que ele vai abrir aqui para nós. Ele demora um pouquinho, né, para renderizar as coisas, né? Mas o resultado é isso aqui, ó. Isso. Olha só, como se diz, fiz um pequeno testezinho aqui só para vocês verem como que funciona isso, né? Alunos matriculados, então, uma tabelinha trazendo alguns dados de alunos aqui, tá bom?
aqui o QR Code que eu falei para vocês, isso aqui é um QR Code de teste, tá? De teste. E aqui eu criei como se fosse uma assinatura eletrônica, né, da pessoa que fez a geração desse documento em PDF aqui. Por exemplo, poderia ser um boletim acadêmico, né, que o coordenador da escola pudesse enviar, por exemplo, para os pais dos alunos, né? Poderia ser sim isso. Então, poderia ser uma declaração, né, de matrícula, poderia ser uma advertência, por exemplo, né? Às vezes a gente tem que lidar com questões comportamentais na escola, né? Na escola fundamental e médio, enfim. Então, é uma coisa, o sistema é cheio de possibilidades, né? Então, é isso aí. Aqui a gente poderia estilizar do jeito que a gente quiser, tá? A gente pode colocar borda, pode definir um modelinho de relatório bonito, né, e tal. E assim vai. Um detalhe interessante é o seguinte, ó. Eu chamei essa página minha de index, tá? De index. E essa index, ela pode receber qualquer página aqui no file get contents, né? Poderia ser, aqui eu dei o nome de tabela, mas poderia ser boletim.php, poderia ser declaração de tal coisa, PHP, poderia ser relatório tal, PHP, né, ou HTML, tanto faz, né, porque ela vai ler códigos HTML, né, marcações, e por aí vai, né, pessoal? Então, fica aí para vocês pensarem como isso será útil no projeto de vocês, tá? É, ou então eu poderia ter várias páginas aqui, né? Dessa mesmo. Aqui eu estou falando para vocês um modo dinâmico, né? Por exemplo, chega aqui com a URL, né? Com a variável de URL, passando lá, tipo assim, relatório e tal. E aí eu pego essa variável aqui e jogo ela aqui dentro como parâmetro, né? Do meu file get contents. Então, muito simples de fazer isso, tá? Dinâmico, de um jeito dinâmico. Se você quiser trabalhar esses HTMLs, essas questões tudo em páginas separadas, não tem problema nenhum, né? Por exemplo, a gente pode criar muito bem aqui um relatório de notas, uma página, né? Uma página que se chama relatório de notas, relatório por usuário, relatório de pagamentos, né? E por aí vai. Muitas coisas dá pra gente fazer aqui, tá? Bom, o que eu queria falar para vocês agora? Aqui, deixa eu ver que imagem que é essa aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal, para não deixar passar nada. Ah, tá. Esse frame aqui. Ah, tá. É sobre o QR Code, né? Esse QR Codezinho eu gerei ele num site da internet só para fazer de teste, mas tem bibliotecas que a gente consegue fazer essa geração aqui automática. Dentro do QR Code, a gente pode colocar um monte de coisa, né? A gente pode colocar, por exemplo, comandos que vão para sites de validação desses mesmos documentos eletrônicos, por exemplo, né? Então a gente pode usar outras bibliotecas do PHP para trabalhar com isso também, tá? O que mais que eu posso falar aqui dessa questão para vocês? Ah, tá. Vamos lá nas funcionalidades do PDF, né? Pode ser, por exemplo, uma aplicação que faça geração de boletos eletrônicos, né? A gente tem toda essa parte aí, mas aí seria um curso um pouco mais avançado de PHP, né? A gente tem questões relacionadas a pagamento em cartão de crédito, que dá para fazer em PHP também, né? De tudo dá para fazer no PHP, tá? Então, quando vocês forem montar um sistema, pensem bem, né? Tem milhares de bibliotecas aí do PHP, é uma linguagem muito poderosa, muito ampla, muito, assim, não digo complexa, mas assim, ela abarca muita coisa que dá para vocês fazerem em sistemas eletrônicos, né? Sistemas computacionais. E isso é maravilhoso, né? Na medida que passa, a gente vai trabalhando isso, né?
e a gente vai conseguindo montar muito sistema bacana, muito sistema interessante, né, que você pode comercializar depois. Agora só para vocês verem um teste aqui que a gente pode fazer é o seguinte. Aqui a gente vai comentar essas duas linhas, né? E descomentar essas linhas aqui, ó. Só para a gente ver como que fica a geração de HTML passando o código aqui, tá? Então vamos só dar um Ctrl S aqui, voltar lá na nossa página e dar um F5, tá? Vamos ver como é que sai aqui para nós. Ele vai renderizar, né? E aí, ó, a nossa página tá assim, né? Olá mundo, arquivo PDF gerado, né? E aqui a gente pode fazer uma infinidade de coisas com isso aqui. Pode chamar imagem também, né? E por aí vai. Outra coisa que eu queria falar com vocês, eu acho que vai dar para tratar nessa aula, é a questão dos gráficos, tá, pessoal? Questão dos gráficos. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo uma URL aqui que eu estava trabalhando. Ah, vamos fazer outro teste aqui, rapidinho, que é esse true aqui, né? Que é a questão que a gente gera o PDF, mas faz o download dele, tá? Em vez de abrir ele no browser, tá? Ó, aqui no cantinho inferior esquerdo já tem o relatório aqui, né? E se eu clicar para abrir ele, já está salvo na minha máquina. E tá aqui o nosso relatório gerado, tá? Muito tranquilo. Relatório não, um documento PDF gerado, tá? Ele define algumas margens, né? Superior, esquerda, direita, inferior, né? Só que isso aqui tudo são parâmetros que vocês podem definir, né? Quando vocês forem trabalhar com essa biblioteca, com DOM PDF ou com MPDF e com outras, né? Aí vai caber a vocês estudar bastante essas bibliotecas aí, o que cada parâmetro faz, o que cada função faz, né? A função do professor às vezes é indicar o caminho, né? Para que o aluno corra atrás e desenvolva essas habilidades dele. Bom, feito isso, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui, deixa eu ver se eu consigo a questão do gráfico. Aqui eu tenho, acho que ela está na lista usuários aqui, ó. Isso. No Google, pessoal, o Google disponibiliza uma API muito interessante, que é a Image Chart, tá? Image Chart, alguma coisa assim. E através dela a gente consegue gerar gráficos, tá? Na forma de imagem, passando apenas parâmetros aqui em cima, ó. Apenas esses parâmetros aqui em cima, ó. E a gente consegue também, ó, adicionar muita coisa. Por exemplo, deixa eu trocar esse parâmetro aqui para alguma coisa como 50, por exemplo. E aqui eu posso colocar suspensos, por exemplo, né? Suspensos. E aí eu dou Enter e aqui tá os meus alunos suspensos, os inativos, né? Só para vocês terem uma ideia como funciona, os ativos. E aqui tem muitas outras questões que a gente pode trabalhar, tá? Tem questões de percentual, de rótulo, né, que a gente fala. Tem questões que melhoram muito o design desse gráfico aqui, né? Bom, dito isso, né? Podemos mudar as cores também, enfim, muitas possibilidades dessa biblioteca, né? Que a gente pode mexer e que a gente consegue estudar isso tranquilo para colocar nos nossos projetos, né? E o interessante disso é o seguinte: vamos pegar a nossa aplicação, né, que a gente desenvolveu até aqui, que é de uma escola fictícia, né? Eu poderia muito bem, né, gerar gráficos automaticamente de boletins, por exemplo. Eu poderia preparar uma página daquela com loop, né, com while, por exemplo, né,
onde eu falo o seguinte, gera para mim uma página por vez, né, um boletim por página, e nesse boletim, né, por quê que eu estou pensando assim? Porque cada turma tem alguns alunos, né, diversos alunos, 30, 40 alunos, por exemplo. Então, para ficar uma coisa dinâmica, né, a gente poderia programar isso de forma dinâmica mesmo, né, de forma que eu faria consulta lá no banco de dados, né, de um aluno tal, todas as notas dele por disciplina, né, e ainda por cima eu poderia gerar um gráfico para colocar nesse boletim dinâmico também, simplesmente passando essa URL aqui, né? Lógico que toda customizada, né? Por exemplo, um gráfico de barras, né? Fazendo uma simples comparação, por exemplo, olha, no primeiro bimestre o aluno tirou tanto em português, no segundo ele deu uma baixada, no terceiro e no quarto ele ascendeu, né? Melhorou a média dele e por aí vai. Esse exemplo em específico permite às pessoas gestoras de uma escola, por exemplo, né? E esse conceito ele pode ser aplicado em qualquer ramo de negócio, né? Permite às pessoas a fazerem tomada de decisões, né? Por exemplo, digamos que uma turma inteira abaixa uma nota em determinado bimestre, né? Obviamente, a pessoa olha o histórico de notas dessa turma, né? E vai identificar que tem algum erro, né? E isso pode ser relativo ao professor, pode ser relativo à disciplina, pode ser relativo ao conteúdo, né? Uma série de coisas que dá para investigar com esses tipos de relatório, né? Então é muito interessante, né? Nós como programadores oferecer uma proposta dessa para as pessoas donas de estabelecimentos comerciais, né, donas de empresa e por aí vai. Bom, depois dei uma olhadinha, né, nessa biblioteca, ela chama Image Charts da Google, né, pela URL dá para a gente trabalhar isso. Deixa eu só acessar aqui para vocês verem como que dá para fazer testes, né, com essas imagens de gráficos, né? Não sei se é essa aqui. Deixa eu ver se é. Agora tá, como tá gravando. Não, acho que é essa aqui, ó, developers.google.com/chart/image. Mas não temos nada aqui. Deixa eu ver. É aqui, ó. Live Chart Playground. Aqui a gente consegue alguns exemplos de gráficos para a gente customizar, tá, pessoal? Aí aqui, por exemplo, a gente pega essa URL toda aqui, por exemplo, né? Vamos selecionar ela toda aqui e jogar lá no browser para a gente ver como que fica. Ó. Ué, nessa aqui não. Deixa eu ver. Deixa eu terminar de carregar aqui. Não tá dando para copiar, mas deixa eu ver aqui. Eita, Chrome. Esse Chrome é muito enrolado. Agora sim. Então, esse aqui é o nosso gráfico que está lá no exemplozinho, né? Vamos supor que eu queira dobrar ele de tamanho, né? Eu jogo aqui 500 no X e 300 no Y. E vamos fazer um
um Enter aqui, ele aumenta assim a área de abrangência do gráfico, né? Mas aí a gente teria que mudar parâmetros aqui para ele exibir essas colunas aqui de uma forma melhor, né? Aqui dá para mudar a cor também, deixa eu ver se é aqui que muda. Por exemplo, vamos ver se é aqui. Esse parâmetrozinho pequenininho aqui, não é ele. Provavelmente não é ele. Mas enfim, pessoal, dá para fazer um monte de coisa bacana com isso aqui, né? Com essa biblioteca de gráficos. Ah, sim, ó, mudou a nossa fontezinha aqui, ó, embaixo. Deixa eu voltar para vocês verem, ó, mudou aqui de vermelho para cinza aquela hora. Se eu quiser colocar preto, eu coloco a cor em hexadecimal aqui em preto, né? E aí ele exibe para mim em preto a escalinha, tá? Bom, o que mais que a gente pode ver e trabalhar? Ó, deixa eu ver aqui. Acho que é Data Formats. Acho que é esse aqui que dá pra gente trabalhar vários gráficos de pizza, de barras, né? Tudo. Deixa eu ver aqui. Ó, tem aqui aquele gráfico que a gente estava vendo é o de pizza 3D, né? Só que esse aqui é o de pizza em uma dimensão só. Então, não tem muito, não seria uma coisa muito sofisticada, né? Tem gráfico de linhas também, tá, pessoal? Uma série de coisas, muito bacana de trabalhar com isso. Muito bacana mesmo. Deixa eu ver aqui se eu encontro uma coisa para mostrar para vocês. Bom, e tem aquela parte também de gráficos que a gente viu na disciplina de back-end, de front-end, né? Deixa eu ver se dá para jogar ela aqui. Tá lá em sistema. Deixa eu ver se é sistema. Acho que não é sistema, não. Tá lá em site. Deixa eu ver se é aqui. Teste. Página CSS, arquivos. Acho que não é aqui não, hein? Site CSS, local Google Charts. Acho que é essa aqui. Acho que é essa aqui. Deixa eu ver. Parece que não é. Deixa eu ver Google Charts. Vamos trazer ela aqui pro Sublime para dar uma olhadinha nela. Charts. Ah, tá, eu acho que tá com display. Display. Será que tá com display none? Deixa eu procurar aqui. Linhas, tal. A gente tinha gerado um gráfico muito bacana, né? Com esse lá no front-end, né? Deixa eu ver, não é isso aqui. Deixa eu ver se dá pra gente pegar Google, API e tal, JS teste. Deixa eu ver. Página. Eu queria jogar aquele gráfico para vocês verem como que ficaria naquela página em PDF. Fica muito legal, muito bacana. Mas não vou tomar muito tempo de vocês não na aula. E o interessante que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Se a gente clicar aqui em cima do Image Chart, ele é para nós uma imagem, tá? Então se eu der um salvar imagem como, ele chama uma imagem PNG para nós, tá? Isso aqui é uma imagem de gráfico gerada. E uma imagem de gráfico gerada, você consegue trabalhar ela tranquilamente lá no seu código HTML, tá? Para fazer um relatório em PDF, alguma coisa com documento PDF. E a gente tem a possibilidade de fazer, usar essa função aqui do PHP que chama copy, né? A gente passa uma URL de imagem, né? Aqui, essa aqui é a URL do nosso gráfico, tá? E aí eu defino a pasta onde ela vai ser salva, tá?
e o nome que ela vai ser salva, tá? E aqui eu faço um tratamentozinho de erro, né? Se não der certo, exibe o erro aqui para mim, eu tento corrigir, se não, arquivo baixado, né? Quando eu rodo isso aqui, eu tenho esse resultado, ó. Back-end, arquivos, né? E aqui tem o meu teste, nesse caso aqui é o teste.jpg, né? E aí eu posso dinamicamente baixar gráficos, né? Ou seja, eu ponho a URL, eu gero automaticamente a URL do gráfico que eu quero. Por exemplo, aluno A. O aluno A ele tem várias notas. E aí eu quero um gráfico de barras, né, com essas notas do aluno A. Então eu monto essa URL automaticamente no meu script PHP e faço a requisição dessa imagem, né, para baixar para minha pasta, né? E aí eu dou um nome para ela aqui, por exemplo, alunoa.png ou jpg, tanto faz, né? E aí eu já insiro ela na página PDF, né? Eu insiro ela na página PDF e aí vai sair assim no meu relatório, ó. Deixa eu... Cadê? Tabela.php. Vamos voltar aqui. Essa questão aqui, para a gente trabalhar com a imagem que seria gerada aqui, ó. Que a gente está buscando ela, ó. A gente busca ela de arquivos, né? Teste.jpg, por exemplo. Então eu vou descomentar isso aqui, mandar gerar o PDF de novo, para vocês verem como que ficaria, né, um gráfico na página PDF. Então vamos lá, vamos gerar aqui o nosso relatório novamente. Vamos dar um Enter aqui. Muito tranquilo essa parte de trabalhar com gráficos, com documentos em PDF, né? Vamos ver. Tá gerando ainda, renderizando. Bom, então ficaria mais ou menos assim, ó. Eu fiz uma chamada de imagem bem básica, bem simples, tá? No nosso documento PDF, mas ela ficaria assim, ó. Então é bem tranquilo de trabalhar, tá vendo? O PDF, a gente faz a geração do PDF, é muito interessante, porque quando a gente dá zoom, a gente não perde a qualidade, né? A gente segue a qualidade. Aqui perde um pouquinho porque é uma imagem, né, gerada pelo Google, pela biblioteca do Google. Então, naturalmente, imagens perdem sim a qualidade, né? Mas é bem de boa, é bem tranquilo trabalhar assim, né? Ah, essa questão do QR Code, ó, só para vocês treinarem aí um pouquinho, a gente pode, deixa eu redefinir aqui, a gente poderia fazer uma geração de QR Code assim, ó. Geração de QR Code. Uma coisa pronta, né, aqui da internet, né? Não necessariamente vocês vão usar isso, mas tem bibliotecas no PHP que trabalham essa questão de imagem, e se não me engano tem geração sim de QR Code. Deixa eu ver aqui. Ó, insira o seu site, texto ou arraste o arquivo aqui, né? Então ele gera isso automaticamente. Vamos supor que a gente coloque um site, por exemplo, da UOL, né? uol.com.br, né? Aqui. E aí a gente clica aqui nesse download JPG. Vamos fechar isso aqui, só para vocês verem como que gera isso, como que gera esse QR Code. Deixa eu ver se já gerou, acho que não gerou ainda não, hein? Ah, agora sim. Seu QR Code está sendo criado, não atualize ou feche. Então vamos esperar ele criar o nosso QR Code. Aí tá aqui, ó, frame1.jpg e tal. Vamos clicar aqui para abrir para ver qual que é o QR Code que contém essa informação. Obviamente, se a gente apontar o celular para ela, né, a gente vai ser reencaminhado vai abrir uma janelinha do browser, né, e a gente vai navegar no site da UOL.
Bom, é só para vocês terem uma ideia, né, do que vocês podem fazer nos sistemas de vocês. Obviamente, aqui, o que eu aconselharia fazer nessa situação de um sistema escolar, né? Colocaria uma URL do sistema, né? De repente com uma URL que abrisse uma página para a pessoa verificar de cara, né? Primeira coisa que ela ia fazer, verificar a autenticidade desse documento, né? Pelos códigos aqui que a gente informa aqui embaixo. Então, são coisas muito tranquilas que dá para fazer, né, com o PDF. E eu acho que essa aula já tá bom por aqui, né? A gente já conheceu algumas coisinhas da biblioteca Dom PDF, né? A gente já viu como que gera, né? A gente já viu que dá para passar códigos HTML ou mesmo uma página, né? PHP ou HTML aqui. E seria isso, pessoal. Até a próxima aula e a gente vai tratar na próxima de arquivos de planilhas eletrônicas. Tá joia? Até mais!